Como 5 economias reagiram à crise mundial e como estão 10 anos depois. 10 anos atrás, o banco Lehman Brothers protagonizou o episódio mais célebre da crise financeira que reverberaria por toda a economia global. O maior caso de falência da história dos Estados Unidos evidenciou o quanto os mercados financeiros vinham apostando em ativo tóxico, ou seja, nas chamadas hipotecas subprimes e seus derivados, durante o boom dos anos anteriores. A derrocada do banco marcou o fim de uma era de expansão. As economias emergentes, que vinham de 6 anos de crescimento robusto, reduziram seu ritmo em 2009 para um crescimento mais moderado, de 2,8% no ano de média, segundo o Fundo Monetário Internacional, FMI. Já os países industrializados viram a sua economia recuar em uma média de 3,4%. Nos Estados Unidos e na Europa, os governos correram para resgatar instituições financeiras em falência, às custas do dinheiro dos impostos. Reunindo no G20, as principais economias do mundo reconheceram a necessidade de estimular os mercados globais e entraram em acordo quanto a uma série de políticas para estimular o crescimento. Passados 10 anos desde o ápice da crise, como essas políticas surtiram efeito? O Serviço Mundial da BBC analisa 5 casos simbólicos, o do Brasil incluído. Estados Unidos. O estado da nossa economia exige uma ação corajosa e rápida, disse Barack Obama no dia da sua posse como presidente em fevereiro de 2009. O Lehman Brothers não era o único banco em má situação. Diversas instituições financeiras americanas viram seus ativos evaporarem, sob acusações de que tinham confiado em excesso em empréstimos sem lastro suficiente, ou seja, emprestado dinheiro para famílias incapazes de pagar suas dívidas. O governo americano assumiu o controle das instituições Fannie Mae e Freddie Mac, resgatou o AIG por 182 bilhões de dólares e no âmbito do Congresso americano, um total de 700 bilhões de dólares foi reservado para ajudar bancos insolventes. Henry Paulson, então secretário do Tesouro dos Estados Unidos, chegou a ser apelidado de Mr. Bailout, ou Senhor Resgate. O Fed, Banco Federal Americano, comprou 4,5 trilhões de dólares em títulos de dívidas das empresas para injetar dinheiro na economia ao longo dos 6 anos seguintes. Poucos dias após tomar posse, Obama assinou a Lei de Recuperação, com mais de 800 bilhões de dólares para financiar programas de resgate e investir em infraestrutura, educação, saúde e energia renovável. Sei o quanto é impopular ajudar os bancos nesse momento, ele declarou na época. Pretendo fazer com que esses bancos sejam plenamente responsabilizados pela ajuda que estão recebendo. Desta vez, céus não poderão usar dinheiro do contribuinte para aumentar os seus salários, ou comprar cortinas chiques, ou desaparecer em um jatinho privado. Esses dias acabaram. A jornada dos Estados Unidos rumo à recuperação econômica seria longa. De 2008 a 2017, quase 7,8 milhões de casas foram tomadas de seus donos pela ausência de pagamento, segundo dados coletados pela empresa CoreLogic. Mais de 7,3 milhões de empregos foram extintos entre janeiro de 2008 a fevereiro de 2010, elevando a taxa de desemprego a cerca de 10% e aumentando a desigualdade social. O estímulo fiscal fez subir o déficit orçamentário federal a quase 12% do PIB em 2009, segundo o FMI, mas esta taxa caiu a 2,5% do PIB em 2015. O desemprego também caiu, voltando ao patamar pré-crise de 2008. Em 2012, Obama disse que o governo havia recuperado cada centavo usado para resgatar os bancos. A Força-Tarefa Especial criada para enfrentar a crise afirma que 251 pessoas, sendo 59 banqueiros, foram condenados à prisão, até agora por má prática financeira, mas nenhum céu do Wall Street foi judicialmente responsabilizado até o momento. União Europeia.
Assim como os Estados Unidos, autoridades europeias anunciaram em outubro de 2008 um enorme pacote de resgate para instituições financeiras, totalizando quase 700 bilhões de dólares no Reino Unido e mais de 2,5 trilhões de dólares na zona do euro. Ainda em 2008, a União Europeia anunciou um plano de recuperação com medidas de estímulo, totalizando mais de 1,5% do PIB do bloco. A retratação econômica, somada aos custosos pacotes de resgate, complicou a situação dos países da zona do euro, que já tinham níveis insustentáveis de dívidas. Grécia, Irlanda, Portugal, Itália, Espanha e Chipre. Em contrapartida aos volumosos recursos internacionais que receberam, os governos de quase todos esses países tiveram que adotar medidas de austeridade altamente impopulares. As tensões foram particularmente altas na Grécia, onde houve violentos confrontos durante protestos contra essa medida de austeridade, em meio às taxas de desemprego de 60% entre os jovens. Embora tenha estado perto de abandonar a União Europeia, a Grécia retomou sua estabilidade política e, após 8 anos, anunciou no mês passado o fim de sua participação no Programa de Ajuda Financeira Externa, algo que foi comemorado como o fim da crise financeira no bloco europeu. O governo grego afirmou que não serão necessárias novas medidas de ajuste fiscal. Mas o FMI afirma que o setor bancário continua frágil na zona do euro e prevê um crescimento lento na região nos próximos anos. China. Para a China, cuja economia depende em grande medida do setor exportador, uma queda na demanda global por conta da crise significa um grande risco na retração econômica. Por conta disso, o governo anunciou em 2008 um pacote de estímulo de 585 bilhões de dólares, à época equivalente a 12% do PIB, focado sobretudo em projetos de infraestrutura e expansão monetária para estimular o consumo das famílias. Entre 2007 e 2014, a China conseguiu articular uma complexa transição econômica, enquanto suas taxas de crescimento caíram de 14% para 7%. Em contrapartida, sua dívida subiu para impressionantes 250% do PIB, e diversos analistas temem que isso seja um grande risco para a economia mundial. Nesse período, bancos chineses se tornaram maiores e mais lucrativos do que seus concorrentes ocidentais, segundo a base de dados do The Banker. Em 2008, apenas 2 bancos chineses estavam no top 10 mundial. Hoje, o ranking conta com 4 bancos chineses no top. Mais bancos no mundo. Os maiores bancos de 2018, maiores bancos em 2008 e seu país. O IBC, na China. China Construction Bank, na China, Bank of China, Agricultural Bank of China, na China, e outros mais bancos. Fonte The Banker. Brian Copeland, editor do The Banker, afirma que os bancos americanos e europeus atualmente desempenham um papel menos global, após seus governos aumentarem suas regulações. O que foram resgatados com dinheiro dos impostos tiveram de vender operações internacionais para equilibrar suas contas. Brasil. Em 2008, o então presidente Luiz Inácio Lula da Silva afirmou que o tsunami sofrido pela economia mundial resultaria em apenas uma marolinha no Brasil. O país inicialmente escapou do risco de contágio da crise subprime que assolava os Estados Unidos. Em meio a uma política de subsídios, gastos governamentais e incentivo ao crédito, o Brasil registrou 7,5% de crescimento em 2010, o maior ritmo em 24 anos. Lula manteve uma retórica agressiva contra os países industrializados, atribuindo a crise de gente branca de olhos azuis durante uma reunião no G20 em Londres, em 2009. Mas as ramificações da crise acabaram virando bem mais do que uma marolinha.
Com o esgotamento da política de crédito, a redução no consumo e a má situação de contas públicas, a deteriorização no cenário internacional, a queda no preço de commodities, uma crise financeira interna e um enorme escândalo de corrupção, o país viveu sua economia de se contrair, entrando no que é hoje a maior recessão de sua história. Enquanto isso, vieram os custosos preparativos para a Copa do Mundo de 2014 e as Olimpíadas de 2016, alimentando uma já latente insatisfação popular que culminou na onda de protestos de 2013. Em 2015, o crescimento do país foi negativo em 3,5% e o déficit do governo alcançou 10% do PIB. O resto é história. O impeachment de Dilma Rousseff, a posse de Michel Temer e a economia ainda cambaleante em meio às polarizadas eleições presidenciais de outubro. Um dos retratos mais claros da crise é a alta taxa de desemprego do país. As medições mais recentes do IBGE apontam que o desemprego atingiu 12,4%, estimados 3,16 milhões de brasileiros procuram trabalho há mais de 2 anos. Rússia. A economia russa, que assim como a brasileira é fortemente alimentada pela exportação de commodities, sofreu um duro golpe quando o preço do barril do petróleo caiu de $100 para $30 o barril nos últimos meses de 2008, em meio a temores de contração da demanda global. A economia do país encolheu 7,9% em 2009, mas voltou a crescer no período em que o petróleo voltou a subir. As exportações de petróleo e gás responderam por cerca de 40% da Receita Federal russa. Entre 2001 e 2012, o governo usou o dinheiro para financiar déficits e gastos com salários do funcionalismo e pensões. Mais recentes, a economia russa começou a contrair. Em 2015, foram 2,5%, após sofrer sanções internacionais decorrentes da anexação da Crimeia por Moscou em 2014. Ao mesmo tempo, a renda das famílias pós-pagamento dos impostos tem caído há 4 anos consecutivos. Em 2016, a economia russa foi em parte estabilizada, provando-se mais resiliente do que o esperado perante o duplo choque de preços do petróleo mais baixos e sanções, segundo o analista da FMI. Mas o próprio Kremlin vê perspectivas menores de crescimento econômico e anteplanos de aumentar os impostos sobre bens e serviços. É uma política monetária mais restrita. Há também preocupações quanto ao envelhecimento da população. Acredita-se que até 2050, cerca de 20% dos russos terão mais de 65 anos. E a sustentabilidade do sistema de pensões e aposentadorias. Fonte G1. Estas e outras notícias você pode ler no nosso site jornalismogospel.com.br.